Eu disse que seria rápida essa transição entre o segundo e o terceiro blocos dessa edição do E-Game. Estamos de volta, o terceiro e penúltimo bloco nesta edição em que recebemos Leonardo Tadeu, vindo da Mocidade Espírita Caminho da Luz, lá em Ermelino, Matarazzo, na capital de São Paulo. Tem nesse momento 260 pontos. Ele está em segundo lugar, que beleza, segundo lugar, Leonardo. Mas em primeiro lugar está a Daniele Denites, da Mocidade Henrique de Castro, Tatuapé, na capital de São Paulo, que está com 370 pontos. Ela está em primeiro lugar. Por coincidência, são dois a concorrentes do programa de hoje. E o Leonardo, antes de ele escolher qual a categoria que ele quer, são 5 categorias neste bloco: ecologia, educação, entretenimento, esporte ou espiritismo. Os pontos aumentaram 40, 80, 120, 160 ou 200 pontos. Quero lembrar o seguinte, olha só se faz sentido com o E-Game, essa breve parábola que diz assim: 2 homens vinham pela estrada, cada um trazia um pedaço de pão. Se eles se encontram, um entrega um pão para o outro e o outro entrega o pão para um, cada um sai com quantos pães? Cada um sai com um pão para o seu lado da estrada. Porém, contudo, entretanto, todavia, se 2 homens se encontram, cada um traz uma ideia e eles trocam essa ideia, cada um, obviamente, sai com 2 ideias. O E-Game também é uma forma de compartilhar ideias, até para que a gente possa, cada vez mais, dividir mais o pão. Pois bem, Leonardo Tadeu, é com o senhor escolher a categoria. Eu vou de esporte 160. Esporte 160 pontos, nível 4. A pergunta é a seguinte: onde nasceu o handball? Alternativa A, Itália. B, Grécia. C, Portugal. Ou D, Espanha? Eu vou de Itália. Itália, alternativa A. A Itália é um local tão aprazível para se ir, não é, meu amigo Leonardo? Mas dessa vez não te levou para o lugar certo. Não foi a Itália o berço do handball. E eu percebo que Daniele tem uma compleição que favorece a prática do handball. Já joguei. Já jogou muito, né, Daniele? Opa! E você vai responder, então, onde nasceu o handball? Eu acho que é Espanha. Espanha? Ah, pois é, Daniela. Ainda bem que não precisa saber o local de nascimento para jogar, né? Porque você também errou. Tanto você quanto o Leonardo não conquistaram pontos nessa pergunta. E quem escolhe agora a categoria e número de pontos é a Daniele. Espiritismo 80. Espiritismo 80 pontos, nível 2. A pergunta é: toda crença é respeitável, ainda que notoriamente falsa? Alternativa A, sim, quando sincera e condutora da prática do bem. B, não, até que se prove sua essência e objetividade. C, sim, os direitos são universais e devem respeitar os pensamentos. Ou D, não, se não for comprovada a sua autenticidade religiosa. C de casa. C de casa. Segundo a Daniele, toda crença é respeitável, ainda que notoriamente falsa. Ela acha que sim, os direitos são universais e devem respeitar os pensamentos. Você respondeu de forma errada. Não somou 80 pontos, mas quem pode somá-los é o Leonardo. Repete a alternativa, por favor, Felipe. Posso repetir sim. A pergunta: toda crença é respeitável, ainda que notoriamente falsa? A, sim, quando sincera e condutora da prática do bem. B, não, até que se prove sua essência e objetividade. Ou D, não, se não for comprovada a sua autenticidade religiosa. Eu vou de letra A. Letra A, dessa forma você vai corretamente, Leonardo. Mais 80 pontos para você. Você somando esses pontos chega a 340 e Daniele permanece com seus 370. A disputa está muito acirrada. Essa disputa pela construção nesse nosso jogo, para lá de saudável, construção de conhecimento com você. Está com a gente na Mundo Maior. Agora quem escolhe é Leonardo. Eu vou de esporte 120. Esporte 120, nível 3. Para a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro nome do Falcão, jogador da seleção brasileira de futsal ou futebol de salão? Alternativa A, Alessandro Rosa Vieira. B, Alessandro Vieira da Silva. C, Rodrigo Rosa Vieira. Ou D, Rodrigo Vieira da Silva. Eu vou de Rodrigo Rosa Vieira. Rodrigo Rosa Vieira, alternativa C. Ele foi de forma errada. Não é. Ficou pra fora, né? E você, Dani, também é jogador de futsal? Não. Não? Isso deixa pro meu irmão. Deixa pro seu irmão. Qual é o nome do seu irmão? Diego. Diego, mas não vai dar pra ligar pra ele agora. Não Você dá. vai ter que tentar responder ou pra próxima pergunta. Vai tentar? Vou? Por que não? Manda bala então. Responde não, né? Repete pra mim, por favor. Vamos lá. Qual é o verdadeiro nome do Falcão, jogador da seleção brasileira de futsal? A, Alessandro Rosa Vieira. B, Alessandro Vieira da Silva. Ou D, Rodrigo Vieira da Silva. B de bola.
B de bola, dessa forma ela respondeu de maneira errada também. Os dois pisaram na bola de futsal aqui, não é nenhuma das duas respostas. A resposta correta é Alessandro Rosa Vieira, alternativa A. O jogador ganhou o apelido Falcão em homenagem ao ex-jogador de futebol de campo, Paulo Roberto Falcão, que jogou no Internacional de Porto Alegre e hoje é comentarista de futebol. Falcão, do futebol de campo, também jogou lá no time do Roma, na Itália, ficou muito conhecido por lá. Quem escolhe agora é a Daniele. Entretenimento 40. Entretenimento 40 pontos. Para a seguinte pergunta. Em 2003, o diretor Jorge Furtado ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival Internacional de Miami com qual filme? Alternativa A, Saneamento Básico. B, Meu Tio Matou um Cara. C, O Homem que Copiava. Ou D, Houve uma Vez Dois Verões. B de bola? B de bola, Meu Tio Matou um Cara? Esse é o comentário bovino, ó. Não foi a letra B, ou na verdade não foi o filme Meu Tio Matou um Cara, correspondente à letra B, Dani, não é essa não. Com você, Léo. As alternativas, por favor, de novo, Sim, Felipe. senhor. A, Saneamento Básico. C, O Homem que Copiava. Ou D, Houve uma Vez Dois Verões. O homem que copiava. O Homem que Copiava, alternativa C. Com esta resposta, meu amigo Leonardo assume a dianteira do E-Game neste momento, porque ele vai a 380 pontos. Daniele permanece com 370, o jogo está ali parelho. Está parelho. E agora quem escolhe a categoria é o Leonardo. Eu vou de Espiritismo 40. Espiritismo 40 pontos. Para a seguinte pergunta. Qual foi o espírito que ditou a obra de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna? A, André Luiz. B, Emmanuel. C, Bezerra de Menezes. Ou D, Eurípides Barçanufo. 5 segundos, Gato. Eu vou de André Luiz. André Luiz, alternativa A, e você vai de forma exata. 420 pontos neste momento, Leonardo tem, porque acabou de somar mais 40, deixando Daniele com 370 pontos, e é exatamente ela quem escolhe a categoria neste momento. Educação 40. Educação 40 pontos. O que é o feudalismo? Alternativa A, sistema econômico, político e social, fundamentado na propriedade sobre a terra. Essa é a A. A B, sistema econômico adotado pelos soberanos para garantir o crescimento dos reinos. C, sistema econômico e político para delimitar o direito e a propriedade de terra. Ou D, de dado, sistema econômico adotado pelos reinos para proteger e direcionar o crescimento dos reinos. A letra A, e dessa forma, optando pela letra A Daniele acerta. Vai a 410 pontos, permanece muito próximo de Leonardo, que está com 420, e escolhe a próxima categoria. Eu vou de Esporte 40. Esporte 40 pontos. Para a seguinte pergunta, Joel Santana é atualmente técnico de qual time de futebol? Muda tanto aqui no Brasil técnico de futebol, mas ele é o técnico deste time. Alternativa A, Botafogo. B, Flamengo. C, Fluminense. Ou D, Vasco da Gama. Eu vou de Fluminense. Fluminense, letra C. Isso. Segundo Leonardo, Joel Santana é o atual técnico do Fluminense. Ele foi para o lugar errado. Não é no Fluminense que o Joel Santana desenvolve suas habilidades como técnico. Daniele. Botafogo. Botafogo, alternativa A. Você ligou pro seu irmão? Não, é telepatia. Telepatia. Muito bem, porque você acertou. Você mais uma vez assume a dianteira do placar, Daniele. Vai a 450. Leonardo tá ali, pertinho com 420. Quem escolhe agora é a Daniele. Espiritismo 120. Espiritismo 120 pontos para a seguinte pergunta. E você está acompanhando com a gente? O jogo tá. Esse é o ritmo. Esse é o ritmo, cada vez mais acirrada a partida e também cada vez mais informações para você que está com a gente na TV Mundo Maior. Atenção, Daniele, para a pergunta. O que é essencial para um médium antes de entregar aos fenômenos mediúnicos? Alternativa A. O estudo da doutrina espírita de modo aprofundado. B. Saber sobre a doutrina e sobre a vida das pessoas que recebem as mensagens. C. Se preparar espiritualmente e entrar em reflexão para encontrar respostas. Ou D. Conhecer a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é a C? A C é se preparar espiritualmente e entrar em reflexão para encontrar respostas. Eu vou na Qual? A. A. Letra A de amigo? É. E ela indo na letra A, sabe o que acontece, meu amigo telespectador?
ela chega a 570 pontos porque ela optou pela alternativa correta. Daniele, 570 pontos. O Leonardo, 420. Este é o placar. Vamos lá, Leonardo, com você. Eu vou de entretenimento, 200. Entretenimento, 200 pontos. O Leonardo falou, agora é comigo. Agora manda pra cá que é comigo. A pergunta é a seguinte. William Shakespeare escreveu a obra Romeu e Julieta baseado em que conto italiano? Alternativa A. O Amor Impossível de Romeu e Julieta. B. A Tragédia de Romeu e Julieta. C. A Morte Jamais Separará Romeu e Julieta. Ou D. A Trágica História de Romeu e Julieta. Eu vou de letra D, a trágica história de Romeu e Julieta. Letra D de lá, D de dado, melhor dizendo. Dessa forma, o meu amigo Leonardo vai a 620 pontos porque ele acertou, deixando Daniele bem próxima com 570 pontos. Tá bonito demais esse jogo hoje, gente. Vamos lá com você, Daniele. Educação 80. Educação 80 pontos. 80 pontos é o nível 2. A pergunta é a seguinte. O que é um arquipélago? Alternativa A. É um conjunto de ilhas para exploração científica e histórica. B. É um conjunto de ilhas com estrutura geológica idêntica e podem ser vulcânicas. C. Conjunto de ilhas oceânicas que tem a mesma proporção territorial. Ou D. Um conjunto de ilhas que se formam com o período de chuvas nos oceanos. D de dado. D de dado para a nossa amiga Daniele. O arquipélago é um conjunto de ilhas que se formam com o período de chuvas nos oceanos. E ela foi por água abaixo com essa resposta. Não foi essa não, Dani. Você, Léo, vai tentar? Repita pra mim, por favor, Felipe. Sim, senhor. Um arquipélago. A alternativa A, conjunto que é o arquipélago é a pergunta. A alternativa é conjunto de ilhas para exploração científica e histórica. Ou B, conjunto de ilhas com estrutura geológica idêntica e podem ser vulcânicas. Ou C, conjunto de ilhas oceânicas que tem a mesma proporção territorial. Eu vou de letra A. Letra A, ele vai de letra A e ele vai se encontrar com a Dani lá por baixo da água, água abaixo, porque não é. Porque a correta é a letra B de bola. Por exemplo, os arquipélagos possuem uma formação impressionante. Os mais conhecidos do Brasil são Fernando de Noronha e Abrolhos. Grande abraço a todos vocês de Fernando de Noronha, todo mundo assistindo o E-Game neste momento. Agora quem pergunta é a minha amiga, na verdade o meu amigo Leonardo, que escolhe a categoria. Eu vou de educação 120. Educação 120 pontos para a seguinte pergunta. O que é uma epístola? Alternativa A, cartas psicografadas por médiuns espíritas. B, cartas de representantes do governo para membros da Igreja Católica. C, cartas ou lições dos apóstolos a comunidades cristãs primitivas. Ou D, cartas de representantes internacionais para ações da Organização das Nações Unidas. Eu vou de letra C. Letra C, cartas ou lições dos apóstolos a comunidades cristãs primitivas. Você vai para uma resposta exata. 740 pontos o Leonardo atinge. Daniele está com 570. Vamos lá, Daniele, para a última pergunta do bloco, hein? Espiritismo 160. Espiritismo 160 pontos. Atenção para a pergunta. Qual o efeito da abolição do casamento pela sociedade humana? Alternativa A, desrespeito ao matrimônio e às leis de Deus. B, contradição aos valores humanos. C, rejeição aos ensinamentos doutrinários e às religiões. Ou D, o retorno à vida animal. 5 segundos, né? Repete pra mim, por favor. Sim, qual é o efeito da abolição do casamento pela sociedade humana? A, desrespeito ao matrimônio e às leis de Deus. B, contradição aos valores humanos. C, rejeição aos ensinamentos doutrinários e às religiões. Ou D, o retorno à vida animal. Retorno à vida animal? Letra D de dado? É. Com a letra D de dado, ela vai para a resposta exata. 160 pontos mais para a Daniele, que mais uma vez encosta, mas bem encostadinho do Leonardo. O Leonardo tem 740 pontos e a Daniele 730 pontos. A gente já percebeu o que vai acontecer no quarto bloco. Vai acontecer a pergunta E. A pergunta E que certamente vai ser extremamente importante para a definição, porque é ela que define sem dúvida alguma. Quero repetir aqui o nosso e-mail, egametvmundomaior.com.br. Mande seu e-mail, participe conosco. É a TV Mundo Maior levando a vida até você aqui também no E-Game, que é o primeiro game espiritualista na televisão brasileira. Aproveito o término do terceiro bloco para mandar um grande beijo a todos os voluntários do Brasil, em especial também aos voluntários do Canto Cidadão. Quer saber mais sobre essa organização? Deixa eu fazer meu merchan social. Entra no www.cantocidadão.org.br.
Vai ser um prazer recebê-lo por lá também. Então a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para a pergunta E. Nesse momento, Daniele tem 730 pontos, está em segundo lugar. O primeiro colocado neste momento é Leonardo com 740. Você não sai daí. Já ficou até agora, vai ficar com o quarto bloco também, né? A gente já volta para o término de mais um E-Game.